Evangelho de hoje coloca para nós uma realidade interessante. O pedido de Jesus aos apóstolos para que eles se retirassem um pouquinho. Retirar. Retiro. O retirar nosso, né? Nós bebemos, nós cantamos, nós gritamos, nós rezamos. É para ficar nós com nós. Assim que eu entendo esse convite de Jesus. Vamos ficar um pouquinho nós conosco. Que não tinha tempo. Hoje, na modernidade, nós não temos mais tempo. Esse dia eu estava lendo, respeito de um comentário sobre a missa ou a religião na televisão. O comentário disse que a televisão não presta para fazer a gente refletir. A televisão ela é um veículo de informação. Ela não dá tempo para nós, não reflete conosco. Por isso que nós entramos nesse parafuso, nessa espiral, que o noticiário vem uma notícia depois da outra, quando a gente pergunta, e agora já passou para outra. Não dá tempo. E é próprio da televisão isso aí. O mundo de hoje não dá tempo para nós pensarmos em nada. Um americano, desses marqueteiros, ele fez uma experiência nos Estados Unidos e ele publicou um aviso no jornal. Hoje é o último dia para você mandar seu dólar. Você não mandou, mande nesse ponto. Colocou a conta lá. Você ganhou muito dinheiro. Porque ninguém pergunta por que se eu não mandei, já vou mandando. Ninguém reflete. Esse é sinônimo de um paradigma novo que surge no mundo, um mundo sem tempo para pensar. Então, nós temos urgência de vigiar um pouquinho a nós mesmos, porque nós vivemos dentro dessa ciranda e nós nos consumimos dentro dessa ciranda. Tanto que quando a gente aposenta e não trabalha, a gente fica meio doido, não sabe o que fazer, porque acostumou a correr. Correu a vida inteira. Então há necessidade de momentos para o encontro consigo mesmo. Agora, encontrar-se consigo mesmo precisa ser cara muito corajoso. O encontro consigo, porque em todo encontro consigo mesmo, você vai se analisar. E analisando, você vai se confrontar. Na conferência para as mulheres na missão, ao propor para as mulheres um programa de vida, eu sempre digo assim: toda mulher que se ama, ela tem necessidade, ela precisa gastar 15 minutos por dia no espelho. Se você não gasta 15 minutos por dia, você não gosta de você. Você tem medo de olhar a sua cara no espelho. Você não está acostumado. Você tem receio de se encontrar. E esse momento é necessário para você se assumir, que é o grande problema, porque hoje nós distribuímos a culpa para todo mundo, até para Deus. A gente distribui a culpa das coisas que acontecem e daquelas que nós achamos que devia acontecer e não acontece. Então é minha esposa que tem culpa, é meu esposo que tem, é meu patrão, é meu empregado, entendeu? É o governo que tem culpa e a gente nunca tem culpa, porque nós nunca paramos diante de nós para nós defrontarmos com essa realidade. Momento de encontro para você se projetar. Para você se projetar. Você se analisa, se olha, se projeta. Rever os seus planos, rever o caminho feito, se perguntar. É uma questão interessante ver como a gente não se pergunta. Pergunte para você mesmo as coisas da sua vida. Pergunta se você está satisfeito com você. Verbalize. Eu estou satisfeito. Verbaliza para você. Se você não fala constantemente que você gosta de você, como é que você vai gostar de você despertar em você uma sensibilidade para gostar de você? Verbaliza, pergunta. Pergunta se o caminho está bem feito. Pergunta se é por aí mesmo que a gente tem que ir. Pergunta o sentido do que se faz.
nós corremos o risco de cair naquela frase de São Paulo na Bíblia: você corre muito bem, mas fora do caminho. Essa é uma frase de São Paulo. E isso é muito perigoso, porque nós vamos chegar nos 75 anos, 80, e na hora de morrer você não vai resmungar: eu nunca fui feliz. E se for para mim, eu vou dizer: quem mandou você andar fora do caminho? Quem mandou andar fora do caminho? Se encontre, entendeu? Então, momentos que você precisa para encontro com o que é divino, com o que é divino na sua vida, com um amor sem medida, para perceber. Nós somos mesquinhos, nós avaliamos a presença do divino em nós por aquilo que nós recebemos e percebemos. Quanta coisa nós não percebemos de nossa vida. Santo Afonso fala que Deus nos ama escandalosamente. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado sobre nós, derramado, não foi dado, ele foi derramado. É uma abundância que a gente precisaria começar a perceber, entendeu? E perceber, entendeu? Os acertos e os desacertos que nós temos em relação a Deus. Quantos acertos e quantos desacertos? E como é que eu trato Deus nessa caminhada minha? E não faço uma mistura de Deus com as coisas da vida de cada dia, e Deus entra no ônibus comigo, sei lá como é que ele entra, né? E depois, se você não se encontra e não se analisa, não encontra Deus, você não sai da mesmice da vida. Todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, sem ter colorido nenhum. Você olha o céu, todos os dias o sol nasce, e se não nascer ele está atrás da nuvem, mas ele está por aí. Mas o céu tem um jeito diferente. Todos os dias o céu tem um desenho diferente. A criação não gosta da mesmice. Não gosta. E ela não se repete. Ela vai sempre renovando. Sempre recriando. A chuva que cai, não cai todo dia do mesmo jeito, não. Cada dia ela vem de um modo. É interessante como é que a pessoa humana, que é portadora de uma liberdade, de um livre-arbítrio, que ela pode escolher, pode ser, ela se repete. E esse repetir é cansativo. Então, uma pergunta nova que surge para nós, quando eu me encontro com Deus, é perguntar se realmente eu não sou cansativo para os outros. Agora, esses encontros, eles têm uma dinâmica, né? Esse momento. Se eu entrar na ciranda do mundo, eu não consigo parar, eu não consigo me olhar, eu não consigo perceber essa presença de Deus que está existindo. Então a gente tem que apelar para os momentos de silêncio na minha vida. Os momentos de silêncio na minha vida. Só acontece, isso só é possível acontecer no silêncio. Não tem como você fazer uma retomada da caminhada no meio do barulho do inferno da vida de hoje. Então a vida, você olha um pouco a semente. A vida que nasce da semente, ela nasce num silêncio impressionante. Podia ser barulhento, né? Mas ela não é barulhento. Ela irrompe sem barulho. A vida da semente. E mostra para nós que algo que tiver que brotar de nós, vai brotar do silêncio. Porque o silêncio é fecundo. Eu não posso ter medo do silêncio. Não posso ter medo de me assentar e ficar ali. Pô, acho que eu estou perdendo tempo, tenho que fazer alguma coisa. A solidão, essa solidão, ela é benéfica, ela faz bem, porque ela nos permite ver além do horizonte que nós estamos acostumados a ver. O horizonte que nós vemos é o factual, é o fato. Atrás de cada fato tem alguma coisa escondida. Esse grande livro da criação de Deus, tem alguma coisa escondida atrás que eu tenho que aprender a ler. Por isso que a solidão leva você a essa leitura, entendeu? E o silêncio descansa. A frase do evangelho de hoje é essa. No outro evangelista ele diz assim:
Venha a um lugar sozinho e descanse. Descanse. Para descansar. O silêncio descansa. A gente fica, às vezes, sem olhar, sem considerar. Mas quando você começa a olhar, o silêncio é que uma flor se abre. Eu chego num dia, no outro dia ela se abriu. Não houve foguete, não houve nada, se abriu. O silêncio, e ela é impressionante. Ela impressiona a gente. De modo que acho que o silêncio também pode ser um renovador da alegria de começar todos os dias de novo. Eu cheguei na casa de minha irmã e perguntei para ela, estava lá no fundo e o rádio ligado lá embaixo na frente. Por que esse rádio ligado aí? Falou, não, para eu ter a sensação de que tem gente perto de mim. Você, claro, você não faz a vida espiritual sua crescer, se sentir que Deus está perto, você tem que ter outras coisas perto de você. A alegria de começar. Agora, nós temos medo, e o medo escraviza, o medo amarra, o medo impede, o medo escraviza a gente. Medo de me ver por dentro, medo de me enxergar por dentro, das minhas frustrações, dos meus desacertos, a minha própria incapacidade de entrar dentro de mim, quantos anos eu tenho e quanta dificuldade eu encontro para dizer para mim, pare um pouco. O medo de perceber o vazio no qual eu navego, eu sempre estou navegando num vazio imenso, por isso eu tenho necessidade de falar, necessidade de fazer barulho, porque o vazio de dentro de mim me assusta, né? Medo de nós mesmos, a não aceitação de si mesmo, medo da coragem de se olhar, né? Acho que tudo isso tem que ser retomado agora numa perspectiva nova. Eu sou do mundo, mas eu tenho que viver no mundo como se não fosse do mundo. Jesus, na oração dele, ele disse para o Pai, Pai, eu não peço que os retireis do mundo, mas que os preserveis de todo mal. É importante você viver no mundo sem ser do mundo, preservar-se. Senão eu me misturo com as coisas. Nisso tudo, medo, a incapacidade de se olhar, de se refletir, atrás de tudo isso está exatamente a incapacidade de se desarmar. Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré. Nenhum. Por que ele não fez nenhum milagre em Nazaré? E falaram para ele mesmo disse, vocês vão me dizer, faça aqui os milagres que você fez em Cafarnaum. E mesmo assim ele não fez. Por quê? Porque eles não conseguiram se desarmar e ver através do fato, Jesus, filho do carpinteiro, eles não conseguiram atravessar o fato para ver quem estava atrás de Jesus, filho do carpinteiro. E se abrir para ele. Então desarmar-se é uma condição fundamental. Enquanto nós estamos nos apegar a uma série de coisas, entramos no barulho do mundo, na ciranda do mundo, então nós temos que aparecer aqui, aparecer para lá, fazer isso aqui, fazer aquilo lá, nós não vamos ter nada, nem perceber a nós mesmos, entendeu? Desarmar, não somos capazes de nos doar aos outros, a não ser que um fato novo assuste a gente, como foi o Haiti. Assustou, mas assustou por uma semana. Depois de uma semana todo mundo já esqueceu. Na semana seguinte já estava acontecendo o carnaval em Salvador, fora de hora. E como é que o brasileiro consegue ser dialético desse tanto, né? Sofrer de um lado e do outro se expandir. É a realidade que nós já estão fazendo a gente desse modo. Daí, se eu não tenho capacidade de me doar, eu não tenho também capacidade para enfrentar o novo, desconhecido, o que vem pela frente, aí assusta. Ah, morreu meu filho, ah, morreu minha mãe, ah, morreu não sei o quê. É o novo que está vindo, de qualquer forma. Eu não estou preparado. Minha irmã morreu o ano passado, nesse mês. Eu cheguei para ela e falei, você tem uma conferência para fazer em Salvador e eu preciso ir embora. E você arrumou um santo vagabundo
não vai curar você, então se prepara para morrer que eu estou indo. Se tivesse arrumado um santo melhor, você teria resolvido o seu problema. Então você fique pronto, porque eu não vou ver você. Ela falou, pode ir em paz, que eu estou bem pronto. Fala o santo aí pra gente não chegar. Ela não contou para mim também. Ela não contou. Eu fui avisando para ela bastante tempo, arruma um santo bom, santo fraco não é nós. Então é a capacidade de enfrentar o novo. Pode ir que eu estou em paz. Não é fácil. Não é fácil você chegar nesse ponto. Você desarmar de tal maneira que você consegue ver além do fato, além da morte, a plenitude da vida que se abre para mim. A vida que brota do silêncio da morte. Impressionante. Entendeu? Agora, a necessidade maior que nós temos, maior, é essa, encontrar com a gente mesmo. Se eu não encontro comigo, eu não me encontro com Deus. Não me encontro. A experiência de Deus que eu devo fazer, cada um de nós deve fazer, ela é bloqueada pela incapacidade de me encontrar comigo mesmo. Mas no Evangelho, o moço rico, ele não respondeu ao convite de Jesus, venha, porque ele tinha muitos bens. É característica essa frase, ele tinha muitos bens, ele tinha muita ocupação, ele tinha muito o que fazer. Então ele é incapaz de se encontrar e incapaz de seguir Deus. Por isso nós vivemos nessa pendenga que nós vivemos, e pode rezar Salve Rainha várias vezes por dia, deste vale de lágrimas que nós criamos ao redor de nós, chorando e gemendo neste vale de lágrimas, porque nós somos incapazes de olhar para nós mesmos e nos encontrar. Então que Nossa Senhora nos abençoe. Amém. Amém.